Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre vozes verbais. Na aula passada, nós falamos sobre os complementos verbais, né? Então, falamos sobre os objetos direto e objeto indireto. E como a gente estava falando da relação do verbo com o seu complemento, enfim, eu acho que é importante nesse momento a gente tratar sobre as vozes verbais, porque isso vai refletir também na classificação de mais um termo integrante da oração, que é o agente da passiva. Então, para a gente falar sobre esse outro elemento, a gente precisa considerar, recuperar aqui os conceitos de vozes verbais, tudo bem? Então, hoje a gente vai tratar sobre as três vozes verbais, então, a voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. Qual é a diferença dessas três vozes verbais? Então, é a relação do sujeito com o seu verbo. Basicamente isso, né? Se a gente pudesse resumir. E aqui, então, nós temos as três vozes verbais. Então, a voz passiva, então, é quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, ele recebe a ação, por isso que é chamado de passivo. Voz ativa, quando o sujeito é quem executa a ação, é ele quem faz a ação, né? E considerando sempre a questão aqui de que não necessariamente o verbo vai indicar uma ação. Depois a gente fala sobre isso. E a voz reflexiva, em que a gente tem esse processo de reflexo mesmo. O sujeito pratica e ele mesmo recebe a ação. Então, são as três vozes verbais. Voz passiva, voz ativa e a voz reflexiva. Geralmente a gente começa falando sobre a voz ativa e é a partir dela que a gente faz a maioria das análises sintáticas, mas a gente vai tratar aqui também dessas outras duas vozes verbais, voz passiva e reflexiva. Vamos lá? Então, só para a gente recuperar a voz ativa, então nós temos aqui, quando o sujeito é agente, ou seja, é ele quem pratica, é ele quem age, né? É ele quem pratica a ação expressa pelo verbo. Então, aqui nós temos alguns casos, ó, Maria leu o bilhete, então Maria, o sujeito do verbo, e ela quem pratica a ação, é ela quem lê, né? Então, a gente tem uma voz ativa, o sujeito é agente. Crianças amam doces, então crianças são elas que amam, então a gente tem aqui voz ativa, e o professor enviará as notas, a mesma coisa, o sujeito é quem pratica a ação de enviar. Então, nós temos aqui 3 exemplos de voz ativa. Então, para saber a voz verbal, a gente precisa olhar justamente para o verbo, né? Então, como a gente comentou, o verbo é o centro de toda a oração. É ele que faz com que uma frase seja uma oração. E é a partir dele que a gente encontra a voz verbal, né, em que a frase está construída, mas também que a gente encontra os outros elementos, como o sujeito e os complementos verbais, como nós vimos na aula passada, objeto direto, objeto indireto, né? Então, o verbo é sempre a palavra-chave, a partir dele que a gente faz toda a análise. No caso da voz passiva, nós temos um sujeito que é passivo, ele é paciente, ele recebe a ação. Então, enquanto na voz ativa ele age, aqui ele está recebendo a ação. Então, eu peguei aqui, o bilhete foi lido por Maria, então esse o bilhete é um sujeito, mas é um sujeito que recebe a ação, né? Ele não é ele quem age, não é ele quem lê, ele é lido, né? Ele foi lido, então aqui eu tenho um sujeito paciente. Ou a bela ave foi abatida pelo caçador. Então, de novo, o sujeito é a bela ave, né? E ela recebe a ação do abatimento, né? De ter sido abatida. E o outro exemplo, ó, na maior crise da história da empresa, no ano de 1994, metade dos funcionários foi demitida.
Então, metade dos funcionários foi demitida, metade dos funcionários é o sujeito, e o sujeito que recebe a ação de ser demitido. Né? Então, percebam que nesses dois casos, ainda a gente até tem quem é que fez a ação. Né? A gente tem aqui Maria, que é quem fez a ação, aqui o caçador é quem fez a ação. Nesse caso, a gente nem tem quem é que demitiu, né? Está subentendido que foi a empresa, né, o patrão, mas não está expresso. Então, mesmo assim, a gente tem voz passiva, né? Porque o que importa é olhar para a estrutura verbal e observar o seu sujeito. E eu coloquei aqui só para a gente pensar a respeito dessa estrutura, né? Então, ó, Jeremias assaltou uma loja na madrugada de ontem. Então, Jeremias é o sujeito, é ele quem faz a ação, né? Então, a gente tem voz ativa. Ou, uma loja foi assaltada na madrugada de ontem. Então, aqui, uma loja é o sujeito, mas é um sujeito que recebe a ação, por isso, voz passiva. Aqui, proprietários fecham as lojas devido à pandemia. Os proprietários, sujeito que faz ação, são eles que fecham. Então, voz ativa. As lojas são fechadas por proprietários devido à pandemia. As lojas, né, é o sujeito aqui, eu tenho um sujeito que recebe a ação de ser fechado. Então, por isso, voz passiva. Né? Então, nesse caso aqui da voz passiva, eu não digo quem assaltou, uma loja foi assaltada, eu não digo quem, e aqui eu deixo claro, né, quem é que fechou. Então, eu posso dizer quem fez a ação ou não, isso é opcional, mas a gente já vai falar sobre isso. Bom, o que é importante a gente pensar a respeito da escolha da voz verbal? Por que eu opto pela estrutura da voz ativa ou da voz passiva? É justamente o foco que determina a voz, ou seja, para quem que eu quero virar o meu holofote, para quem eu quero virar o meu foco e fazer com que essa pessoa brilhe mais, essa coisa, esse sujeito brilhe mais. Então, é isso que vai determinar. A gente já tinha conversado antes, comentando justamente que tudo aquilo que a gente traz para o começo da oração é aquilo que a gente quer dar mais ênfase. Então, quando a gente coloca um sujeito, agente, no começo da frase, o nosso objetivo é justamente anunciar ou denunciar, dependendo do contexto, quem é que fez a ação, né? O foco é quem fez. Quando a gente coloca o foco sobre o que foi feito, né, sobre o objeto, né, aquilo que recebeu a ação, o nosso foco é outro. Então, a partir disso, eu quero que vocês passem a prestar atenção em variados textos, principalmente os textos jornalísticos, e observar nas manchetes qual é o foco. O foco está em quem fez a ação ou o foco está em quem recebeu a ação? E em que contextos isso acontece, tá? Que a gente vai refletir sobre isso depois. Então, eu coloquei aqui um esqueminha só para a gente pensar. Então, o tema ou o foco de interesse deve ficar na posição de sujeito, que é aquilo que a gente está destacando. Então, aqui, por exemplo, namorado mata adolescente após término do relacionamento. Então, namorado mata adolescente, nós temos um sujeito que é agente, é ele quem faz a ação. Então, nós temos voz ativa. Nesse caso, qual é o foco? O foco está justamente em quem cometeu o crime, né? Então, eu estou incriminando, eu estou denunciando quem fez. Obviamente que a escolha dessa palavra também é importante numa análise discursiva, né? Mas é só para a gente pensar na questão da estrutura da frase. Na outra frase, nós temos: adolescente é morta por namorado após término de relacionamento. Nesse caso, apesar da gente também destacar ali quem é que fez a ação, dizendo que foi o namorado quem matou,
não é o foco não está sobre o namorado, mas sim sobre a vítima, que seria essa adolescente. Então, nós temos adolescente é morta, então o sujeito recebe a ação, nós temos voz passiva. Para pensar também nesses casos de contexto de texto jornalístico, criminoso, a gente também deve considerar algumas escolhas feitas aqui só para a gente pensar. Então, eu coloquei aqui, Alexandre Nardoni jogou sua filha pela janela do apartamento. Então, Alexandre Nardoni jogou, eu tenho um sujeito que fez a ação, é ele quem age. Por isso, eu tenho voz ativa. Quando eu coloco Alexandre Nardoni jogou, o meu intuito é justamente denunciar aquele que fez a ação, que cometeu o crime, né? Então, por isso, iniciar pelo agente é uma escolha adequada. Quando a gente quer, por outro lado, dar ênfase a quem sofreu a ação, a gente vai escrever essa mesma informação de uma outra forma. Então, a menina Isabela foi jogada pela janela de seu apartamento pelo pai. Então, eu coloquei esse pelo pai entre parênteses justamente para a gente pensar que é opcional. Eu posso ou não dizer quem fez a ação, dependendo, obviamente, de qual é a minha intenção com esse texto, né? Então, nesse caso, o foco está sobre a menina Isabela, a vítima, né, nesse caso. Então, por isso, eu opto pela voz passiva. Ou aqui, pai joga criança de 5 anos pela janela do apartamento. Esse pai joga. Então, olha, percebam que é interessante a gente pensar que escolher a palavra pai, né, é um recurso argumentativo de denunciar, enfim, aquilo que a gente já conversou em outros momentos, né? De você denunciar e mostrar o quanto que aquilo é algo ruim, né? Que não é aceitável socialmente. Então, por isso a escolha de pai é importante. Ou a gente tem ali uma outra frase em que a gente volta a ter o foco na vítima, né? Menina de 5 anos é jogada pela janela do apartamento. Percebam que aqui eu não digo quem é que fez a ação, né? Então, ou eu posso denunciar, ou eu posso omitir. Essa omissão, ela pode ser proposital, ou pode ser porque eu não sei quem fez a ação. Né? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, esse Alexandre Nardoni jogou a filha, eu estou denunciando, eu estou dizendo quem fez a ação, né? Eu estou acusando, vamos pensar. Ou até mesmo aqui, pai joga, eu estou acusando o pai de ter feito isso. Quando eu uso uma frase como menina de 5 anos é jogada pela janela do apartamento e não digo quem fez a ação, ou eu não sei quem fez a ação, ou eu não quero dizer. Né? Então, se a gente for pensar numa situação jurídica, esse recurso aqui, ele vai ser mais usado pela defesa, porque a defesa do Nardoni não vai querer envolver o nome dele, no caso, né? Então, vai usar uma voz passiva, deixando de tratar como criminoso, né? Aqui seria mais próprio da acusação. E aqui, menina de 5 anos é encontrada morta no prédio onde morava. A mesma coisa, ela é encontrada, ela recebe a ação e também não diz quem é que encontrou. Né? Então, também eu tenho um foco sobre a vítima. Então, por isso que no slide anterior, esse aqui fala o foco determina a voz. Quer dizer, o que eu quero destacar? Eu quero destacar o sujeito, o sujeito agente, aquele que faz a ação, ou eu quero ressaltar o sujeito paciente, aquele que recebe a ação. E a partir disso eu escolho se eu vou optar pela voz ativa ou pela voz passiva. Por enquanto, tranquilo? Bom, e aí, quando a gente pensa em voz passiva, nós temos 2 tipos de voz passiva.
a voz passiva analítica, e que é aquela mais desenvolvida, e a voz passiva sintética, que o nome já diz, ela é mais enxuta, ela é sintética, né? Então, como se dá a construção desses dois tipos de voz passiva? Então, a voz passiva analítica, ela vai ser construída pelo verbo ser, né? Então, foi, era, é, né? Enfim, mais o particípio do verbo principal. Então, eu coloquei aqui um exemplo: roupas são consertadas. Então, são é o verbo ser, né, no presente. Consertadas é o particípio do verbo consertar, né? Então, do verbo principal. E aqui a gente tem a construção da voz passiva analítica. A voz passiva sintética, ela é marcada por esse ser, né? Então, é bastante importante que a gente recorde da classificação do verbo, porque para eu ter uma voz passiva sintética, eu preciso de um verbo transitivo direto. Então, a gente precisa recuperar a transitividade do verbo, mais a partícula se. Então, por exemplo, aqui, consertam-se roupas. Quem conserta, conserta algo, né? Então, conserto o quê? Seria roupas. Então, esse é um verbo que pede um objeto direto, né? Então, um verbo transitivo direto. Quando eu uso essa estrutura ser, eu transformo essa estrutura em uma voz passiva sintética. E roupas deixa de ser o objeto direto e passa a exercer a função de sujeito. E a gente vai falar depois sobre isso. Então, aqui é como se fosse roupas são consertadas, né? Então, a gente tem essa estrutura que é basicamente a mesma, muda-se a estrutura, mas a informação é praticamente a mesma, né? Com a diferença de que na primeira eu estou ainda mais ressaltando o sujeito paciente, né? Enquanto na voz passiva sintética, nesse caso, a gente ressalta muito mais a ação, porque é o verbo que está em foco, né? Mas nos dois casos eu tenho voz passiva, só que uma é analítica, outra é sintética. Então, para a gente pensar na construção da voz passiva analítica, nós temos aqui um caso: o goleiro Bruno assassinou Elisa Samúdio. Então, nós temos um sujeito que faz a ação e assassinou quem? Elisa Samúdio, que é o objeto direto do verbo, é o complemento verbal. O objeto direto da voz ativa passa a posição de sujeito, né? E ele vai ser o sujeito paciente. Então, Elisa Samúdio, como era assassinou, está no passado, o verbo ser vai ficar no passado, foi. E o verbo era assassinar, o particípio vai ser assassinada, concordando aqui com Elisa. E o goleiro Bruno, que era o sujeito, passa a posição de agente da passiva. Então, percebam que aqui nós já estamos falando de um outro termo integrante da oração. Nós falamos sobre os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, e agora nós temos um terceiro termo integrante da oração, que é o agente da passiva, que vai acontecer, obviamente, quando eu tenho uma voz passiva analítica. Então, eu sempre tenho esse processo de X. O que é objeto direto se transforma em sujeito. O que é sujeito passa a posição de agente da passiva. E o verbo, né? Eu tenho o verbo ser no mesmo tempo verbal da oração anterior e o particípio do verbo concordando com o sujeito. Aqui, só para dar continuidade ao assunto, né? Então, ele enterrou o corpo em seu sítio. Então, ele, sujeito, né, do verbo, e enterrou o quê? O corpo. Então, o corpo é o objeto direto. Então, para transformar isso em voz passiva, em voz passiva analítica, o que eu vou fazer? Pegar esse objeto direto e transformar justamente no sujeito, né? Então, o corpo
foi enterrado por ele em seu sítio. De novo, coloquei aqui entre parênteses porque é opcional, né? Nem sempre eu vou acrescentar quem é que fez a ação. Então, aqui eu tenho o agente da passiva. Bom, o que é importante a gente pensar também? Que nem sempre os verbos vão estar no passado, eles podem estar em qualquer tempo verbal. Muitos exemplos que a gente encontra estão no passado, e isso faz com que muitas pessoas, na hora de construir a voz passiva analítica, achem que o verbo tem que estar sempre no passado. Isso não é verdade. Né? Então, nós temos aqui, jovens vendem cocaína e maconha para viver. Então, jovens vendem, o sujeito, agente. Vendem o quê? Cocaína e maconha, objeto direto. É esse objeto direto que vai se transformar em sujeito, né? Como é vendem no presente, tem que ser são vendidas, concordando aqui com cocaína e maconha, por jovens para viver. Então, eu tenho um sujeito paciente e aqui eu tenho o agente da passiva. Então, o X acontece. Uma coisa que é importante também destacar é que o fato desse sujeito ser paciente não significa que eu não vá classificar da mesma forma como eu classificava antes. Aqui, nessa primeira frase, jovens, eu tenho um sujeito que é simples. Nessa segunda frase, eu tenho um sujeito composto. Então, a classificação é a mesma, né? A única coisa é que vai diferenciar é a voz verbal. Então, aqui, juiz sentenciará o caso em breve. Então, juiz é o sujeito, sentenciará o quê? O caso, objeto direto, e é o objeto direto que passa a posição de sujeito. O caso, então, como estava no futuro, será sentenciado por juiz em breve. Percebam também que o fato de eu usar o por aqui é justamente porque jovens e juiz não estavam iniciados por um artigo. Se eles fossem iniciados, por exemplo, é que aqui não tem acho que mais para frente deve ter algum exemplo. Se fosse o juiz, aí sim pelo juiz, né? Então, só uma questãozinha. E aí a gente ficar sempre atento ao tempo verbal na hora de fazer essa transformação. Uma coisa também que é importante a gente ficar atento é que para eu construir a voz passiva analítica, o que eu preciso fazer? Pegar o objeto direto da oração, da voz ativa, e transformar em sujeito, certo? Então, se eu pego o objeto direto e transformo em sujeito, necessariamente eu só vou conseguir fazer a voz passiva se a frase inicial tem o objeto direto. Caso contrário, eu não consigo passar para a voz passiva. Então, um termo-chave para a construção da voz passiva é o objeto direto. Se na voz ativa não tem objeto direto, eu não tenho como passar essa frase para a voz passiva. Por exemplo, João precisa de dinheiro. Esse de dinheiro é um objeto indireto. Eu não tenho como transformar esse de dinheiro em sujeito. Por quê? Em língua portuguesa, nós não temos um sujeito que se inicie por preposição. Então, por isso, não dá para a gente construir. Então, eu só vou conseguir passar a oração para a voz passiva se o verbo for transitivo direto, ou seja, se tiver na frase um objeto direto. Tudo bem? Bom, aí pensando sobre a voz passiva sintética. Então, como se dá a construção da voz passiva sintética? Então, nós temos aqui, voltando ao mesmo exemplo, goleiro Bruno assassinou Elisa Samúdio. Então, o sujeito, verbo e o complemento, que é um objeto direto. No caso, para construir a voz passiva sintética, uma coisa que desaparece
é o sujeito, é aquele que fez a ação. Na voz passiva analítica, eu posso ou não dizer quem fez. Na voz passiva sintética, eu não digo, né? Esse sujeito que age, ele desaparece. Então, o goleiro Bruno é eliminado da oração. E aí, o que eu faço? Pego o verbo e vou acrescentar o se, concordando o verbo com o sujeito. Então, esse é um ponto importante, ó. Goleiro Bruno assassinou Elisa Samúdio, assassinou-se Elisa Samúdio. Por que esse verbo tem que ficar no singular? Porque Elisa Samúdio é singular e equivale a Elisa Samúdio foi assassinada, né, na voz passiva analítica. Então, por isso, foi assassinada, singular, assassinou-se. Nesse caso, a empresa demite muitos funcionários. Então, o sujeito vai desaparecer. Então, essas duas frases estão na voz ativa, né? Da voz ativa para passiva sintética. O sujeito desaparece e aí eu pego o verbo, acrescento o se e transformo o objeto direto em sujeito. Se este é o sujeito da oração, o verbo precisa concordar com o sujeito. Se são muitos funcionários são demitidos, tem que ser demitem-se muitos funcionários. Por isso, a gente tem tranquilamente aí espalhado pela cidade placas do tipo vende-se esta casa, vende-se, enfim, vende-se ovos, qualquer coisa do gênero. E o que a gente precisa ficar atento é que, obviamente, na linguagem popular, a gente não faz a concordância. A gente fala vende-se esta casa ou vende-se ovos, né? Mas na linguagem da norma culta, a gente tem que fazer essa concordância. Então, por isso ali, vende-se esta casa, esse vende no singular, ele fica no singular porque o sujeito é singular. No caso da segunda frase, vendem-se apartamentos, o verbo tem que ir para o plural porque o sujeito é plural, apartamentos, e equivale a apartamentos são vendidos. Tranquilo? Então, aqui, professores divulgarão as notas da prova. Professores, sujeito que age, então voz ativa. Se eu for transformar em voz passiva analítica, o que vai acontecer? As notas da prova serão divulgadas por professores, voz passiva analítica. E como que eu vou transformar isso em voz passiva sintética? Professores vai desaparecer. O que eu iria fazer? Pegar o verbo, acrescentar o se e adicionar, transformar o objeto direto em sujeito. Se eu for fazer isso, então eu teria divulgarão-se, e essa estrutura é considerada como errada. O que eu preciso fazer? Uma mesóclise, ou seja, o pronome passa a ficar no meio do verbo, né? Então, divulgar-se-ão as notas da prova. Então, lembrando que esse verbo vai ficar no plural porque são notas. Se fosse a nota, divulgar-se-á a nota, né? Então, a nota será divulgada. Isso sempre quando o verbo está no começo da frase, porque eu não posso, né, começar não devo, né, na norma culta, começar uma frase por um verbo, por um pronome oblíquo, né? Então, por isso eu não poderia começar se divulgarão. Eu passo a usar a mesóclise, que é um caso bem específico, pouco usado, mas nesse contexto é importante a gente lembrar. Qualquer outra palavra, né, a gente vai evitar muitas vezes, em vez de divulgar-se-ão as notas, a gente vai optar por as notas serão divulgadas, né? Naturalmente, a gente vai usar a voz passiva analítica. Se tiver palavras negativas, né, a gente já passa a usar esse pronome antes, né? Então, não se divulgarão os áudios do presidente, por exemplo. Não se vende voto, né? Então, o não atrai o pronome. Claro que depois a gente vai falar sobre essa questão de colocação pronominal, é só para a gente pensar a questão dos verbos no futuro
e isso só acontece no futuro, estava deixando de falar isso, apenas com o futuro, então o futuro do presente ou o futuro do pretérito, divulgar-se-ia, por exemplo, ou divulgar-se-iam, a gente tem mesóclise, né? Um caso bem específico, mas depois a gente fala sobre colocação pronominal mais para frente. Certo? Espero que tenha ficado claro essa questão da voz passiva analítica, voz passiva sintética, mas se vocês ficarem com dúvidas, depois a gente volta a falar sobre isso, tá? Bom, e aí a terceira voz verbal é a voz reflexiva. Então, como eu disse, é um reflexo, né? Vai e volta. O sujeito, ele pratica a ação e também recebe a ação. Ele faz a ação e, ao mesmo tempo, recebe aquela ação. Então, por exemplo, nós temos ali, o barbeiro feriu-se com a navalha. Então, o barbeiro é o sujeito. Ele é quem feriu. Né? E ele feriu quem? Ele feriu a si mesmo. Então, a ação vai e volta. Por isso que esse ser também é importante. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para saber quando eu tenho voz passiva sintética e quando eu tenho voz reflexiva, né? O sujeito, ele faz e ele recebe, ou ele está só recebendo a ação. Então, nesse caso aqui, ele faz e recebe a ação, voz reflexiva. Nessa outra frase que eu tenho, a mulher cortou-se com a faca, a mesma coisa. A mulher é quem corta e ela é quem é cortada, é ela quem recebe a ação. Também voz reflexiva. O jovem se joga na frente de um carro. O jovem é o sujeito que joga e ele joga quem? A si mesmo. Então, de novo, voz reflexiva. E aqui nós temos um caso específico em que José e Maria se amavam. José e Maria é o sujeito o sujeito que faz a ação e recebe a ação, com a diferença de que eu tenho uma voz reflexiva recíproca, porque eu tenho uma troca, né? Um amava o outro. Então, esse é o caso em que a gente chama de voz reflexiva recíproca, né? Quando a gente tem essa troca na ação. Os dois fazem a ação e os dois recebem, mas não a própria ação, né? Recebem do outro. Então, eu tenho essa reciprocidade, certo? Bom, como obscurecer o agente? Então, só para a gente pensar na questão até mesmo do sujeito indeterminado, que a gente pensou antes, e tentar amarrar toda essa informação. Como obscurecer o agente, ou seja, aquele que fez a ação? Uma das formas de obscurecer o agente é usando o sujeito indeterminado, né? Ou porque a gente não sabe quem foi, ou porque a gente não quer denunciar quem foi. Então, uma das formas que a gente já viu é usando o verbo na terceira pessoa do plural, sem nenhuma referência anterior. Esse é um dos casos, né? A gente já falou sobre isso, por isso eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, depois eu deixo os slides para vocês. Mas chegaram a comentar, falam em condenação, então verbos na terceira pessoa do plural, sem nenhuma referência anterior, eu tenho um sujeito indeterminado. Ou eu tenho o outro caso de sujeito indeterminado, quando eu tenho os verbos de ligação, ou verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto, seguido da partícula se, né? Chegou-se a comentar, perde-se muito, mata-se sem piedade. Então, aqui a gente precisa considerar, de novo, a transitividade do verbo, para saber se é um sujeito indeterminado ou se é voz passiva sintética. Mas, ainda aqui, não temos quem fez a ação. Ou a gente tem aqui as opções e de saber observar a voz passiva sintética ou se é o sujeito indeterminado. Então, para isso, a gente precisa recuperar aquilo que a gente viu na aula passada, da classificação do verbo. Então, para ser voz passiva sintética, eu preciso de um verbo transitivo direto.
Ou seja, eu preciso que ele tenha um complemento, e esse complemento é o objeto direto. Por quê? Esse objeto direto se transforma em sujeito, né? Então, alugam-se casas, casas são alugadas. Então, casas passa a ser o sujeito. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, quando eu uso o se, eu transformo essa frase em voz passiva sintética. Casas passa a ser o sujeito. Matou-se uma criança. Então, aqui, matou-se, né? Quem mata, mata alguém. Então, matou-se quem? Uma criança. Esse, como eu passo a usar o se, voz passiva sintética. Sujeito indeterminado vão ser aqueles, no caso do verbo de ligação, ou com o verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto. Porque aí, nesse caso, a gente não tem como transformar a frase em voz passiva. Então, aí o sujeito é indeterminado e o verbo vai ficar sempre no singular. Nesse caso, ele concorda com o sujeito. Nesse daqui, ele fica sempre no singular. Então, era-se feliz, então, verbo de ligação, mais a partícula se. Morre-se de fome, então, morre é um verbo intransitivo, seguido da partícula se. E precisa-se de funcionários, um verbo transitivo indireto, pede a preposição para ligar ao complemento. Portanto, essas três frases não tem como ir para a voz passiva. Então, essa estrutura com o se é de sujeito indeterminado. Então, pensando que essas estruturas, elas também vão obscurecer o agente, ou por meio do sujeito indeterminado, então eu não digo quem agiu, né? Ou por meio da voz passiva sintética, porque na voz passiva sintética, quem fez a ação desapareceu da frase, não vai aparecer ali, né? E outra forma é usando a voz passiva analítica, quando eu não uso o agente da passiva, né? Então, a bagagem foi extraviada, eu não digo por quem, né? Ou a criança foi deixada em sua própria casa, também não digo por quem, né? Então, a voz passiva analítica permite ou não dizer quem é o agente. Então, o agente da passiva só vai aparecer aqui, na voz passiva analítica, ainda opcionalmente. E a voz passiva sintética, cometeram-se alguns equívocos, não se tomaram as precauções necessárias. Então, equivale aí, as precauções necessárias não foram tomadas. E é isso. Acho que sobre a voz passiva, a voz passiva, a voz ativa e a voz reflexiva é basicamente isso. Talvez possa gerar um pouco mais de dúvida com relação à voz passiva sintética, né? Porque a gente usa, mas a questão da concordância do sujeito com o verbo pode gerar algumas dúvidas, né? De qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, já anotem aí, porque depois, com as atividades, a gente consegue refletir melhor e aí a gente tira as dúvidas. Tudo bem? Então, eu vou deixar aqui para vocês os slides também para facilitar, tá bom? Um beijo e até mais. Até mais, gente.